tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, não é assim que o Chiquinho faz? Chiquinho. Eu tenho que pegar esse mantra aqui toda vez que começar. Meus amigos, muito bem-vindos. Mais um episódio aqui do DeltaCast, o seu programa de assunto policial, um bate-papo bem bacana, descontraído. Hoje estou eu aqui, Gabriel Fonseca, delegado de polícia aqui no estado de Minas Gerais, com meu amigo, host aqui do programa, Daniel Buchemiller, também delegado da Polícia Civil no estado de Minas Gerais, com um prazer, uma grande satisfação. E eu pedi o passe dela quando eu vi ela lá no Supremo Cast. Tô brincando, a gente já tá tentando trazer aqui há mais tempo, que é a Michele, perita criminal aqui da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, que vai trazer um pouco aí da sua experiência, da sua trajetória como perita, por que ela escolheu essa carreira, alguns casos aí dela, né, atuando como perita criminal, hoje é perita de local de crime, né, é uma questão muito complicada de se fazer, né, familiar perto e tal, aquela preservação excelente de local de crime quando a gente chega, né, às vezes até o pé infelizmente, ali do corpo tá para fora da preservação. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse universo da perícia criminal, não é isso, Daniel? Com certeza, e talvez vai ter concurso em breve, né? A galera que quer ser perito aí... Eu acho que talvez não, né? Talvez. É talvez? Não sei. É um talvez tomara, né? É talvez tomara. Tomara que venha, mas muita gente me pergunta, quero ser perito, com quem que eu falo? Eu, Michele. Peraí, mas o que você sabe de concurso de perito? Eu, Michele. Mando tudo pra Michele, marco ela nos comentários lá no Instagram, porque é ela que sabe com propriedade falar sobre esse concurso e tá aqui com a gente hoje. Vai falar sobre a carreira dela, os casos marcantes. Então, com a palavra, Michele, perita de Minas Gerais. Gente, muito obrigado pelo convite. Quem me dera se eu soubesse tudo de perícia, meu pai do céu. Quando eu começo a estudar, eu fico assim pensando, meu Deus, eu tenho que estudar mais. Cada vez que eu compro um livro novo, eu penso, eu não sei nada sobre perícia. Então, é uma ciência muito complexa, que abrange diversas áreas. Então, quem é perito criminal, acho que também qualquer outra carreira, tem que estar sempre estudando. Então, não dá para ficar parado e são muitos assuntos, né? E na apresentação aí, você começou a já tocar uns assuntos que eu já fiquei pensando, nossa, quero falar tal coisa. Então, assim, realmente... o que a gente aprende nos livros, nem sempre a gente consegue colocar em prática, justamente porque não depende só da gente, igual você começou a comentar sobre isolamento e preservação de local, que você falou, às vezes o dedão tá para fora, eu digo mais, às vezes a própria fita de isolamento tá amarrada no dedão do cadáver, você não tem noção do que a gente pega. Assim. Então, assim, é surreal o que a gente encontra, então... A gente vai ter muita coisa aí para conversar. A verdade é que o Brasil ainda é muito amador, né? E o que você falou, quem conhece, para quem não conhece, né? Perito da Polícia Federal tem áreas temáticas. Eu tenho um primo que é perito biólogo, tem um perito farmacêutico. Polícia Civil não. O cara entra, ele tem que saber de tudo um pouco até se especializar. Clínica geral, né? Clínica geral, que é muito mais difícil, né? Tem que ser bom em tudo. É verdade. Tem que ser bom em tudo e acaba que você, às vezes, não consegue estudar muito de nada, né? Porque você fica perdido em meio a tanta coisa que você tem que estudar que você não foca. Igual eu fiquei 5 anos no interior fazendo todos os tipos de perícia. Então, assim, aparece um caso diferente, você começa a estudar os casos. Aqui não. Aqui em BH eu trabalho com crimes contra a vida. Então, eu estou sempre estudando na área de crimes contra a vida, fazendo cursos voltados para essa área. Então, você acaba se especializando mais naquele assunto, que é o correto. Alguns estados já têm essa tendência aí de dividir por áreas, mas não é a nossa realidade aqui do Brasil. Com um número escasso de peritos, não tem como fazer essa demanda aí por áreas. Como às vezes eu até comento, o pessoal já antecipando sobre o concurso. O concurso vai ser por área. Bom, se fizer... Saiba que quem vai trabalhar no interior não vai trabalhar naquela área específica. Por exemplo, vamos colocar engenharia. Ele não vai trabalhar com engenharia no interior. Ele vai fazer todos os tipos de perícia. Se ele pegar um caso de engenharia no ano, vai ser muito. Porque não tem demanda para isso no interior. Aliás, a demanda é para os outros casos. Então, assim, o que o perito do interior mais faz? Droga, crimes contra o patrimônio, vida, dependendo do lugar, vai ter muito ou não, trânsito, mas
De resto, é bem esporádico. Então, não justifica ter essa formação específica para alguém que vai trabalhar no interior. Seria um sonho ser dividido em área, assim, nas diversas regionais. Mas é sonho mesmo, não está muito distante da nossa realidade. Nós temos um quadro aí de perito criminal extremamente defasado. O que a lei orgânica fala é em torno de 900 e a gente está aí com em torno de 500, com uma turma aí bem grande que vai aposentar. Então, quando a gente vê aí essa notícia de um concurso para 21 vagas, olha, gente, é muito frustrante. É uma piada pronta isso, né? Bate um desespero, né? Nossa, frustrante. Então, assim, o sindicato já tem movido aí para ver se aumenta esse número de vagas, porque não vai resolver o problema da perícia criminal. A Polícia Civil, de modo geral, tá com 50% de defasagem, né? Em todas as carreiras. Também. Mas a de perito criminal, gente, tá desesperada. O último concurso foi 2013. Quantos peritos aposentaram aí nesse meio tempo? Então, sim, a gente entra em diversas questões de a demanda de trabalho só aumentando e aí o número de peritos diminuindo. Então, assim, é muito complicado. E aí, quando eu ministro curso, palestra, principalmente para polícia militar, eu começo assim perguntando: perícia demora, gente, para chegar no local? Aí eles: não, professora, demora demais, pelo amor de Deus, perito demora muito. Fazem de propósito. Aí eu sempre pergunto, falo assim, vou dar um exemplo para você. Eu que trabalho aqui em Belo Horizonte. Quantos peritos você acha que tem no plantão de acidente de trânsito, por exemplo? Professora, sei lá, uns 5. Um perito de plantão. Pra Belo Horizonte inteira, né? Não, pera lá. Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos e Reacima. Para acidente de trânsito. Para acidente de trânsito. Um perito. Ele vai fazer o tempo todo. Então, assim, imagina, gente, o cara tá lá em Nova Lima. Aí dá um acidente fatal, uma coisa grave pro lado de Venda Nova. Quanto tempo que ele vai chegar? Só deslocamento, uma hora e meia. Só de deslocamento. Isso sim, se ele já tiver feito o levantamento no outro local. Então, assim, olha o impacto que isso gera, fora na questão de qualidade. Olha, é muito ruim, gente. Você tá num local, como assim, vive acontecendo comigo constantemente. O telefone tocando. Assim, eu tô com a mão suja lá de sangue e o telefone tocando. Às vezes eu falo com alguém, pega o telefone aqui no meu bolso pra dar uma olhada. Na hora que eu vejo, já tem, assim, 2 ocorrências me esperando. Eu tô lá ainda começando uma. Então, assim, eu já acostumei. Eu faço meu local tranquilo. E aí, infelizmente, vai ficar aqui a cadeia toda esperando. É a polícia militar, todo mundo que tá envolvido naquilo sofre a consequência da gente não ter um número de peritos suficientes. Cara, isso, você tá contando isso, eu lembrei... eu e o Daniel, a gente trabalhou um tempo como plantonistas em Vespasiano. E aí, às vezes, o que é o plantão de Vespasiano, né? Naquela época, eu não sei como é que tá hoje, mas naquela época, você atendia a Vespasiano, que era regional, e dentro da área da regional você pegava Lagoa Santa, Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes, Capim Branco e São José da Lapa. Então, aquela região toda ali, né? Até chegar em Sete Lagoas, né? E era o quê? Um delegado, um escrivão, 3 investigadores, né? Por equipe de plantão. Quando você tem um efetivo da PM ali naquela região ali, por turno, divide ter uns 300, 400 policiais militares, basicamente. Então você vê 300, 400 policiais militares gerando ocorrência para esse número de pessoas ali no plantão. E aí, às vezes, tumultuava o plantão, né? Você chegava ali, tinha uma bancadinha, 10 ocorrências esperando, aquele monte de gente na recepção, aquela gritaria e tal, não sei o quê. De vez em quando eu chegava lá na frente e falava assim, gente, eu sei que vocês estão aí, né, querendo ser atendidos rápido e tal, às vezes passava a madrugada inteira no plantão, é desconfortável e tal, não sei o quê. Eu falava, olha, eu tô aqui dentro trabalhando. Tô aqui fazendo as oitivas, acompanho, presencial, faço pergunta e tal, não sei o quê. Agora, se tá demorando tudo, infelizmente, o problema não é a Polícia Civil. O problema é o governador. É ele lá que não tá fazendo concurso para aumentar o efetivo nosso e que a gente não fique com esse gargalo tão grande igual o que tá acontecendo aqui. É a mesma coisa a perícia. Sim. Se eu não tenho pessoas suficientes para fazer a perícia, vai demorar mesmo. Outro dia agora tem um plantão remoto na área do 1º departamento, né? Eu tô hoje titular
na primeira delegacia de Venda Nova e às vezes respondo remotamente na quarta Ceflam. E aí, foi até a semana passada, eu tava de plantão na sexta-feira e ocorrência de droga. Eu tô remoto, eu não tô na delegacia. Então, assim, a forma de você atuar é um pouco diferente. Eu não tô tendo contato com as drogas, com as pessoas, com nada. Ah, doutor, você pouco me ligou, né? Ah, porque você tá de plantão hoje. Eu tô nem sabendo. Porque tem a escala, a escala é feita, mas assim, eu li lá e eu não decorei o dia. Falei, então eu tô de plantão, você tá falando que eu tô? Não, porque tem uma ocorrência lá, tá lá desde madrugada pra receber. Falei, não, vou ver o que tá acontecendo. Realmente, ocorrência de 1h da manhã, alguma coisa assim, plantão foi tumultuado, não deu pra receber. E aí, eu falei assim, olha, eu preciso da perícia. Eu não recebo a ocorrência enquanto a perícia não estiver na delegacia, fazendo o preliminar. Porque senão eu recebo a ocorrência, faço tudo e fico com o flagrante na minha mão. Ou não é, ou o perito não vai, e aí encerra o turno e o flagrante na minha mão. O que eu faço com isso? Aconteceu de eu fazer o flagrante no final não era droga. Exato, acontece. E às vezes até né, gente? Porque o preliminar, ele não tem a sensibilidade que o outro teste às tem. Às vezes a droga não tá tão pura assim, né, pra detectar ali. E aí, a ocorrência era de 1h da manhã. O perito foi chegar no plantão, acho que é 3 da tarde. A escrivã tava maluca. Olha, infelizmente, não tem o que fazer. Nós vamos esperar. Sim, não dá, com certeza. Se tem pouco, paciência, demora mais. Né? Eu acho que a gente tá há muito tempo nisso aqui, né? Não, eu só fazer um comentário, e a gente ainda esbarra em um problema muito grave que a gente tem, é que a gente não tem serviço de verificação de óbito. Então, o que acontece? Os casos de morte natural têm caído para perícia também. Nossa, então, eu fazia muito isso em Lagoa Santa. Infelizmente, gente, além da demanda que a gente tem de crimes contra a vida, não só BH, o interior, meus colegas têm relatado o mesmo problema, a gente tem feito esse serviço de encontro de cadáver que a gente chama, de... Às vezes já teve caso, vamos supor, um senhor idoso de 90 anos, câncer terminal, perícia acionada. Acompanhado pelo médico da família. Sim, Então, tá lá o policial militar que ficou aguardando a perícia vai para um local desse e o pior é que a gente ainda elabora todos os laudos. Nossa. Então, até um caso desse, assim, que não era nem para perícia aí, a gente faz um laudo depois. Gente, eu lembro quando eu ingressei, trabalhei em Lagoa Santa. Lagoa Santa eu ia muito, encontros, cara. Já foi igual eu falei, eu vou mesmo. Eu tava de plantão, na época de plantão. Ah, doutor, local de crime, homicídio lá em São José da Lapa. Tô indo. O perito passava na delegacia, eu ia junto. E o perito, e o investigador. A gente ia. Até para não deixar o perito sozinho, porque um dos pontos que a gente perguntar, Michele, já deslocou muito com viatura de madrugada dirigindo sozinha para ir para local? Como é que é? O pessoal pergunta assim, como é que é no interior? Você vai sozinho? Vai com quem? Eu falei assim, não, você sempre vai acompanhado, vai você e Deus. Aí, não, mas sozinho? Sozinho. Então, no interior, infelizmente aqui, BH também tá virando essa realidade. Até um tempo atrás, quando eu vim trabalhar em Belo Horizonte em 2014, a gente tinha motorista, tinha uma equipe que ia para o local. Agora a gente não tem mais. Então, é só o perito mesmo. Mas aqui em BH tem as equipes da homicídios que a gente já vão, né? Mas assim, já encontra no local, não vai junto, e né? E nem sempre coincide de ir ao mesmo tempo por causa da nossa demanda, que é diferente. A gente atende uma área diferente, atende igual os casos de encontro de cadáver que a equipe de homicídios não vai atender. Então, às vezes a gente chega no local, é sozinho mesmo. E aí, assim, não é bem a pergunta, mas aí esbarra um pouco no que o pessoal fala assim, mas... perito é policial? Perito tem que andar armado? Fala, pessoal, vocês não sabem o que é o nosso deslocamento. Vê, às vezes, a gente lá no local, já como polícia militar, mas e para chegar naquele local? E vocês vão com viatura caracterizada. Não como é que só vai isso. Sem arma? Não, mas tem local que já é polícia técnico-científica, então não precisa. Claro que não. Às vezes, igual os casos, por exemplo, de encontro de cadáver, tem vezes que nem polícia militar não tem. E você começa a entrar no aglomerado sozinho. E aí o pessoal já começa a anunciar, né? Que você tá entrando. Sim. E aí? Sei lá, sozinho, desarmado, né? Que ótimo. Na viatura da Polícia Civil. Não tem como. Então, assim, no outro dia, né? Eu tava até comentando com o Bruno Zampier, né? Dos haters que adoram aparecer no Instagram. Que, pelo amor de Deus, aí começou a querer discutir comigo por que eu tinha que andar armada.
Gente, mentira. Então, assim, eu falei assim, olha... Eu nem tenho paciência pra esse povo. Então, assim, olha, por fim, eu encerrei a discussão falando assim, a sua experiência tá achando que eu não devo andar armado, mas a minha, de 12 anos de perícia, me fala que sim, que eu tenho que andar. Então, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, o que a gente vai deparar. E outra coisa, a questão do local de crime. Então tá, então o perito é policial, pra que tem que ter outro policial lá? Gente, eu escuto isso direto. Por que tem que ter polícia militar lá? Você tá focada na perícia. Sim, e outra. Gente, pera lá, o Código de Processo Penal manda o quê? Que o local fique isolado e preservado. Então, assim, se não tem isolamento, não tem preservação, não tem nem policial militar, o que a perícia está indo fazer nesse local? Mas tem algum indício de crime? Tem, então por que não tem ninguém nesse local? Gente, isso, assim, é uma briga, nossa, por uma questão dessa. E as pessoas parece que não compreendem isso. E, assim, o prejuízo que isso pode trazer para a perícia, né? Eu tive uma vez num local de crime, agora eu não lembro se foi Capim Branco ou Prudente de Moraes, eu não lembro, foi uma das duas cidades, que era uma das cidades mais distantes do plantão, era coisa de 25, 30 quilômetros do plantão, né? E aí cheguei lá numa tentativa de homicídio. Então o local não tá preservado. Porque, né, tentativa de homicídio. Então assim, você tinha um local imediato, que é onde realmente aconteceu, vamos dizer assim, o ataque final ali da tentativa de homicídio, que só não culminou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas antes dele, você tem o local imediato, que é onde estava ali a discussão, aconteceu o primeiro disparo, a pessoa saiu correndo, e aí tinha gotas de sangue, não sei o quê. E eu fui percorrendo isso tudo, você entendeu? Nada preservado. Nada, sabe? E assim, como é que faz com a perícia aqui? Eu até fui com o perito, na vez eu falei, doutor, não tem que fazer, porque assim, vou fazer aqui e tal, mas vai ter prejuízo pro laudo, né? Então essas pessoas parece que não conseguem entender isso, né? E essa dificuldade que né, para você conseguir. Não sei, se você já chegou num local que estava realmente preservado, como manda o figurino? Nossa, gente, eu quase chorei. Eu tirei foto e falei assim, deixa eu tirar foto para colocar nas minhas aulas. E aí eu faço questão, né, de chamar, né, o policial que tá lá responsável e falar assim, olha, você tá de parabéns, eu tô até emocionada de ver isso aqui. Porque realmente, gente, assim, exceção. Não é o que a gente encontra, infelizmente. E eu acho, assim, que as pessoas, às vezes, não se preocupam com a consequência disso lá na frente. Então, eu não sei se já está sendo, assim, uma realidade mesmo, mas eu acredito que no futuro, os advogados, a defesa, vai cair muito na questão da cadeia de custódia. Michelle, você está passando isso na minha cabeça. Não sei se isso já está sendo um problema real agora, já. Pois é, já. Então, assim, é o que eu venho falando sempre, pessoal, a gente pode fazer o trabalho impecável aqui da perícia, da investigação, mas se a gente cometer falhas relativas à cadeia de custódia, essa prova vai ser invalidada. E então, sabe onde que adiantou? Essa prova vai ser invalidada lá no STF. Pois que é o local adequado, né? Quebra de regra, inobservância de regra de procedimento. Aí fala, porque no inquérito não tem nulidade. Tem, essa tem. Você não observou cadeia de custódia, o que os advogados estão fazendo? Na época eu trabalhei na fraudes. Eles estão peticionando para ter acesso à ficha de acompanhamento de vestígio. Porque, assim, essa ficha de acompanhamento de vestígio que hoje existe na Polícia Civil, ela não existia 2 meses atrás. Não, e tá sendo implantado. Tá sendo implantado. Então, assim, então eu tive uma operação muito grande lá na fraudes e já tava vigindo, eu sempre confundo, né, essa questão. Os artigos 158A seguintes do Código de Processo Penal, que fala da cadeia de custódia, e fui na cara e coragem. Aí o advogado chegou e peticionou. Então, a ficha de vestígio, o quê? O que é isso? Sabe? Quem é? Faça a mínima ideia. Então, a partir daquilo, aí eu fiz uma minha. Antes de surgir isso, cadeia de custódia no PCNet, né, que é o nosso sistema de inquéritos, fiz uma minha para minha unidade e fui tocando o barco ali. E aí o advogado peticionando, não, porque eu quero acompanhar todo momento que for abrir o lacre, eu quero estar presente. Eu, como assim, mami? De onde você tá tirando? Na cadeia de custódia. Agora tudo é cadeia de custódia. Leu, né? Leu, tirou, né? Não sei de onde. Aí chega lá no Instituto, cadê a central de custódia? Oi? Cadê a central? Cadê? Pergunta boa. Cadê a central de custódia?
E outra coisa relativa a esse assunto é que a cadeia de custódia, ela começa com isolamento e preservação do local de crime. Exato. Se a gente tem problemas graves logo no início, e aí? Qual que é a validade dessa prova aí? Então, uma coisa assim que eu tenho batido muito com o pessoal é isso. Porque a gente tem que começar do básico lá. Não adianta ter sistemas sofisticados de rastreamento lá da prova se o início tá problemático. Se a gente tem problemas graves logo no isolamento e preservação do local de crime. Se a gente deixar detalhes, né, pequenos, a gente não observar os detalhes pequenos, lá na frente eles vão destruir aquele laudo, assim, fantástico que foi feito, com as melhores técnicas, as melhores teorias e tal. O advogado vai falar, não, mas quando ele coletou lá aquele vestígio, não observou a cadeia de custódia. Acabou. Pois é, então assim, é uma coisa que eu sempre falo em aula, já comentei em artigo, é o caso clássico do O.J. Simpson. Então, assim, gente... quem nunca viu o caso, tem uma série muito boa na Netflix que a pessoa pode acompanhar. Então, assim, cara, um jogador de futebol americano famosérrimo, Estados Unidos. E aí você consegue absolvição do cara baseado em cadeia de custódia? Imagina os casos comuns da gente aqui. Eu falo que se eu fosse advogado no Brasil, eu tava nadando de braçada. Uai. Sério, porque, cara, não tem, você conhece, Daniel, assim... O inquérito, infelizmente, né... A gente hoje, como a gente trabalha com isso muito, a gente consegue apontar os erros. Aonde que está o erro? E na cadeia de custódia isso vai ter muito. Muito. Infelizmente, a gente vai ter que evoluir, vai ter que criar padrão de trabalho, coisa que aqui não tem muito. Aí eu converso com meu primo, que é perito da Polícia Federal. Aí eu pergunto, qual que é a diferença entre a perícia aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Ele falou, cara, em matéria de qualidade, não vejo diferença. Agora, lá, eles têm padrão para tudo. Local de homicídio, tem protocolo para tudo. Para preservar toda a cadeia de custódia, roubo, fraude bancária, tudo eles têm padrão. Para chegar no final e a prova ir certinha caminhando para as etapas da cadeia de custódia e ficar incontestável no final. Aqui a gente tem que evoluir. Eu sou um eterno otimista, mas a gente vai ter que engatinhar um pouco ainda. E assim, às vezes alguns colegas comentam, porque agora tá tendo muita pós-graduação em ciências forenses, sei o quê, o pessoal tá aí formando... assistente técnico para trabalhar contra a gente. Eu falei, não, senhor, cabe a gente melhorar, fazer um bom trabalho. Então, não tem dessa de querer ficar parado no tempo e achando que a prova pericial é incontestável, porque não é. A gente tem aí a figura do assistente técnico e cada vez mais teremos pessoas capacitadas, formadas para contestar a prova pericial. Então, a gente precisa preocupar com a qualidade, com a excelência do nosso trabalho. A gente tem um negocinho hoje no Brasil que veio com a OAB, o provimento 180 ou 188, agora me fugiu a memória, investigação defensiva. É um modelo de investigação criado pela Ordem dos Advogados do Brasil, não tem previsão em lei, mas que coloca ali uma série de atividades que o advogado pode fazer. Uma delas é justamente a questão da perícia. Faz uma perícia particular. E esse perito particular, ele vai questionar cada ponto do laudo que foi feito. Claro, com certeza. Então, cabe a gente fazer um trabalho de qualidade, mas é o que a gente procura, é o que a gente deseja. Mas também precisamos ter condições para que isso seja feito. Uma vez eu fui no local de crime, o perito virou, bateu meia dúzia de foto, acabou. Eu falei, acabou? Você virou fotógrafo, cara? Aí ele, não, veja bem... Não vou falar nome, né? Mas... Falei, que isso, fera? Aí é pedir pra dar errado o negócio. Não, claro. Eu foi um acho homicídio assim... que não foi desvendado, infelizmente. Quando eu vou dormir, eu penso nele até hoje. Eu tenho aqueles casos que eu não consegui desvendar, que eu vou dormir até hoje, e esse é um deles. Pois é, mas eu não tô defendendo meus colegas, mas eu acho que é uma exceção. Porque a maioria procura fazer um bom trabalho. Era um investigador fazendo um trabalho de perito ad hoc. Já sei quem é. Vou falar não que é sacanagem. Já sei quem é. Mas assim, então, ali foi um quebra-galho. Porque já teve vezes assim, eu tô lá examinando a cena, aí eu vou tirar a roupa do cadáver. Pessoa, você vai tirar a roupa do cadáver? Claro. Eu preciso examinar. Você vê gente pelada, Michele? Nossa, pois é. Não, aí o pessoal, que é isso? Não, familiar às vezes pode ficar preocupado com na certeza, hora. Familiar, um suicídio. Mas por que você tem que tirar a roupa da pessoa
Aí, o que acontece, gente? Mas como é que resolve isso? Com um bom isolamento e preservação do local, aquele familiar não tinha que estar perto. Exato. Ele tinha que estar num ambiente O problema é quando distinto. é na rua, né? Aí fica aquela galera para esse estádio de futebol. Só falta o bandeirão. Certeza. Uma vez a gente preservou um local e viu um cara doidão entrando pelo local. Falei, amigo, tá preservado. Mas eu moro ali, ó. É nesse nível. Você vai dar a volta. Não, eu moro ali, ó. Aí muita gente olhando, né? Você tem que conter seus ânimos. Eu falei, irmão, se você der um passo, você tá preso. Aí, assim, a população tá nem aí, às vezes. Ela tá pisando em cima do porque não entende a importância, né? E às vezes nem dá a devida importância para aquilo. Olha, gente, né? mas assim, o que mais me entristece não é a população, são os próprios colegas que às vezes não entendem a importância do isolamento e preservação do local e que atrapalham o local de crime. Então, para mim, isso é inadmissível. Uma população que às vezes não tem um esclarecimento, ok, não mas tem acesso àquilo, os policiais, não. Na Polícia Militar, na Polícia Civil, tem aula sobre criminalística, sobre local de crime. Então, tem que ter a consciência de que um ato ali, às vezes, pensar, eu não vou atrapalhar a perícia, mas entra no que a gente está falando, de cadeia de custódia. Uma dessa daí, ó, alguém tira uma foto, a defesa, ó, que beleza, quem que é aquela pessoa diferente que estava lá andando no ambiente lá da perícia? Às vezes o investigador chega antes da gente no local de crime e aí ele sabe que a perícia vai demorar, ele quer dar uma olhada o que aconteceu, ele tá lá mexendo nos stories, olhando qual que é o calibre, não sei o quê. Então não dá, gente, para acontecer esse tipo de coisa. Acho que foi em São Paulo, tem um programa lá que começou a detectar a digital. Aquele, acho que é o WAFES que chama, né? Que é 1 por N. Local de crime, um monte de digital de policial militar. Sim, pois lá em São Paulo. Fuçaram o local todo. Complicado. Aí não dá, bicho. Aí não dá. É o amadorismo. A gente é muito amador em certos pontos que não deveria ser mais. O que eu falo, e o Daniel sabe disso, não sei se você já ouviu essa expressão, mas a gente, assim, no meu ponto de vista, algumas vezes, e não por questões atuação nossa, pelo contrário, pelas condições que a gente brinca de polícia e ladrão. Você entendeu? Porque assim, a gente... Contingente, estrutura... a gente se empenha, viatura cai nos pedaços, minha arma, a primeira que eu recebi, desmontou o ADC na minha mão. Sabe, é um negócio que se você fala lá fora, é inacreditável. Lá fora que eu digo, os Estados Unidos, país de primeiro mundo, né? O pessoal ri da nossa cara. E o povo acha que policial é preguiçoso. Aí eu trabalhava numa delegacia com 1 escrivão, 6 investigadores, 3.000 inquéritos. Aí o pessoal reclama, vocês não trabalham. Aí a gente pega inquérito antigo, intima o cara, mas pô, só agora que me intimaram? É desse nível. Eu tava com saudade de você, eu te intimei. Bicho, é desse jeito. Michele, mudando um pouquinho aqui da conversa, como que você compreende o papel da perícia criminal dentro da investigação criminal? Como que você enxerga esse papel? A perícia, né, sem sombra de dúvidas, vai dar materialidade. Então, assim, aquilo que é visual tem um certo peso. Apesar da prova pericial não ter, né, um peso em relação às outras, com certeza demonstrar através de vestígios, através da prova material, tem um peso. Só que algo que é muito importante as pessoas entenderem é que perícia não trabalha sozinha. E essa questão da glamorização da perícia criou essa certa ideia, essa ideia falsa para as pessoas de que o CSI vai lá e resolve. O perito chega no local e, ó, é isso daqui que aconteceu. Tem hora que é quase que... Pega um cabelinho ali e tal, pegou... É fulano. Isso. Ou quase que... Peraí, deixa eu olhar minha bola de cristal aqui. Então, assim, não existe isso. É um trabalho conjunto que a perícia vai fazer no local, a investigação, o médico legista, o delegado, todo mundo junto. Uma resposta só não é suficiente. A prova vai ser formada de acordo aí com cada tipo de indício aí que for coletado aí em relação àquele crime. Então, tem as provas objetivas, as provas subjetivas. Uma somada com a outra é que vai formar a prova lá daquele fato, daquele crime. Então, não adianta achar que a perícia sozinha faz milagre. Obviamente que a perícia com a materialidade vai ter um peso muito grande, mas não é sozinho, como no CSI, que vai desvendar um crime, não. Isso é ilusão que as pessoas criaram, né? Eu sempre conto o caso do homicídio, que a gente apurou um feminicídio, e ele é muito interessante.
Eu já dei palestra sobre ele porque mostra a importância de cada um dos personagens. Local de crime, os investigadores de local foram sensacionais, perícia de local, a escrivã, os investigadores, o médico legista que teve coleta de DNA. O juiz ficou louco, cara, em certeza. 6 dias. Todas as carreiras, né? Todas as carreiras. Os personagens da Polícia Civil, igualmente importantes, desvendaram aquele feminicídio. Não é o delegado sozinho, não é o perito sozinho, é a equipe. Michele, você falou aí de interior do trabalho, então é uma coisa que a galera gosta muito de perguntar, me perguntam muito, que é a questão de escala. Escala de trabalho. Vou entrar na polícia, vou trabalhar 12 horas, vou folgar 2 semanas. Como é que é a escala de trabalho do perito? Como é que era no interior? Como é que é a sua escala aqui na capital, né? Na perícia de local de crime, crime violento? E qual é o seu tempo de fazer os laudos? Quando é que você faz isso? É de um local pro outro, lá dentro da viatura? Você já vai dirigindo, já pega já ali digitando, né? Como é que é essa questão? É. Então, assim, como qualquer outra profissão, a gente cumpre a carga horária, que é 40 horas semanais, teoricamente, né? Aí minha mãe sempre fala assim: minha filha, você trabalha demais, você fica trabalhando à noite, isso aqui. Mãe, mas eu trabalhei à noite, mas eu tô de folga no outro dia, enquanto tá todo mundo trabalhando, eu tô na minha casa. Então, assim, na visão da minha mãe, eu sou a pessoa que mais trabalha no mundo. Ela, nossa, minha filha trabalha tanto. Mas, voltando à carga horária, são 40 horas semanais. Se a gente pegar aí os plantões que são de 12 horas, vai dar o quê? 3 plantões de 12 horas por semana. Sim. Sobra 4 horas. Sobram 4 horas. Então, o que eu tenho para fazer de laudo? 4 horas. Por quê? Nesse plantão de 12 horas, dificilmente eu vou conseguir fazer laudo durante o plantão, porque eu estou realizando os atendimentos. São vários atendimentos. Né? Tem aquele plantão que tá mais tranquilo. Não, que bom, deu uma ocorrência. Esse plantão vai ser usado para fazer laudo. Mas isso daí é exceção. Não é a maioria dos plantões, é pesado, é um monte de ocorrência para atender. Então, qual que é o horário que o perito faz laudo? Na folga. Então, assim, infelizmente, gente, e aí tem colegas que não, eu não vou fazer em casa, extrapolar a minha carga horária, tá errado? Não tá. Mas aí o que acontece? Acumula laudo. Aí a gente sempre atrasa, acumula. E aí a gente começa a fazer até as brincadeiras. Minha meta é acumular 50 laudos, não sei o quê. Porque, gente, é surreal. Principalmente para quem trabalha, então, com crimes contra o patrimônio. Nossa, atende um volume de ocorrência tão grande que não consegue colocar os laudos em dia. É muito crime contra o patrimônio. Eu sou um pouco, assim, fora da curva, porque eu sou uma pessoa, assim, muito certinho com as coisas, que gosta de cumprir prazo. Então, se eu começo a dever laudo, eu começo a ficar estressado. Igual eu andei pegando alguns plantões muito tumultuados, aí não dei conta de fazer na folga, cansada e tal. E aí comecei a juntar laudo para fazer, gente, aquilo estressa. Porque você tá em casa descansando e pensando, nossa, tem 10 laudos me esperando. É muita coisa, gente. Demora muito para fazer um laudo. Não, um laudo de local, se eu for pegar um laudo de local de patrimônio, crime patrimônio, é pelo menos umas 8, 10 páginas. Contra a vida, até mais do que isso. Então, isso, assim, a gente pensando que pegamos os casos mais comuns. E na hora que você pega um caso diferente, um caso que, nossa, é mais complexo, trabalhoso, aquilo ali agarra o serviço todo. Então, infelizmente, a gente tem lá no Código de Processo Penal que o prazo para elaboração do laudo pericial são 10 dias. Mas dificilmente alguém consegue cumprir esse prazo, porque a demanda é muito grande. Então, isso que você está falando, que tem gente que, eu vou trabalhar uma vez por mês, isso aqui, ilusão. Porque saiba aí a questão assim, de quantos plantões, quantas horas de folga, isso daí depende muito da cidade, da regional, mas saiba que vão ser 3 plantões de 12 horas, se não for mais. Porque a gente já está trabalhando com uma escala mínima, né? Com um mínimo de peritos. Alguém adoece. A gente está aí numa época de pandemia. Então, alguém pegou Covid. E aí? Já teve situações lá na sessão que um
tava com a coluna ruim, teve que operar. O outro pegou Covid. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, ninguém machuca mais não. Porque não tem quem cubra alguém que machucou. Já trabalhei em cidade que um colega, aliás, uma colega quebrou o pé. Gente, era assim, 15 plantões no mês. É muita coisa. Então, assim, como que faz laudo? Como que você coloca seu serviço em dia? São só 15, tem muitos que são de madrugada. Que pra você recuperar o sono leva uns 2, 3 dias. Pois é, então assim, eu quando às vezes eu acumulo laudo é justamente por causa disso, que esse mês, por exemplo, eu peguei muito plantão final de semana. Final de semana é um plantão mais agitado. E aí, trabalhando à noite... noturno diurno também, intercalar? Eu pego plantões diurnos e plantões noturnos. Então, hoje, sim, só crimes contra a vida. Só crimes contra a vida. Pra quem não sabe, né? Houve um homicídio, tá lá o corpo estendido no chão, vai o perito criminal. Esse é a perícia de local de crime contra a vida, Pois é, Daniel, mas se fosse só o homicídio, a gente tava bem, mas a gente atende homicídio, suicídio, encontro de cadáver que tem tido muito, como eu comentei, que não tem serviço de verificação de óbito. Se tivesse, já resolveria bem o problema da gente. Mas o problema é o seguinte também, local de crime, aí me ligavam, é morte natural. Quem disse isso? É complicado. É o soldado da polícia militar? E essa responsabilidade vai cair sobre ele? Pois pra chegar por no final isso e questionar o cara? Também é sacanagem com ele. Não. Aí vai que a pessoa foi envenenada. Só vai saber no exame lá do IML. Então, assim, é muito complicado. Eu entendo do seu lado. Mas, por outro lado, porque a liga pro delegado, vai perícia ou não vai? Aí não precisa não. Aí descobre que foi um envenenamento. E aí? Pois é, mas então, assim, tem que ter o exame do corpo, então, né? Que seja no IML, que seja pelo serviço de verificação de óbito. Mas, e também tem que passar dessa atribuição pro SAMU. O SAMU tem feito um pouco disso. Sim. É atribuição do SAMU? Não. Então, assim, a gente desloca uma equipe de médico, enfermeiro, para atender um cadáver para ir lá dar o atestado de óbito. Então, assim, é algo que precisa ser mudado. Mas voltando, então, eu atendo homicídio, suicídio, encontro de cadáver, tem as vistorias também. Aborto já atendeu algum? Casos de aborto, casos de encontro de feto. Então, assim, é uma série de infinidade. Tem ainda as reproduções simuladas que a gente às vezes tem que fazer, né? Vulgarmente conhecido como, né, reconstituição. Então, assim, e a reprodução simulada a gente tem que fazer na folga, porque não dá para fazer no plantão. Porque se eu for parar para fazer uma reconstituição, uma reprodução simulada no meu plantão, como que eu vou atender as outras ocorrências? Agora então, deixa eu te fazer uma pergunta que vale ouro. E quanto que você recebe a mais no salário adicional de usar a sua folga para fazer laudo, para fazer a reprodução simulada? Ou você ganha folga da folga? Não ganha folga, não ganha extra, não ganha nada. Um abraço apertado do chefe de polícia, do chefe direto. Teve uma época aí que eles estavam comentando, agora eu não lembro se foi no início dessa gestão do governo atual, que iam implantar o registro de ponto eletrônico na Polícia Civil. Né? Desistiram, né? Desistiram. Porque, cara, se implantar... Vai ter hora extra. Vai ter hora extra, nossa. Sim. E não vai ter como ficar dando folga, porque senão você não vai ter ninguém na delegacia. Sem contar, vamos supor, meu plantão termina o diurno às 19 horas. É muito comum dar uma ocorrência às 18. E aí, até que eu vou ao local, até que eu atendo, até que eu chego de volta, gente, já passou e muito do meu horário de ir embora. Imagina um monte de hora extra. Pois é. Ô, gente, mas vamos falar de coisa boa, que senão o pessoal vai desistir. Senão eu não vou ter aluno lá no Supremo mais, não. Não, gente, é bom. Vamos falar de coisa boa. Assim, você desvendar crime é legal. O pessoal já deve estar pensando assim, vou desistir. Então, para quem está me ouvindo, gente, não desista. É uma profissão muito legal, senão não estaria aqui até hoje, gente. Mas assim, a gente conta os perrengues pra assim, o pessoal ter esse vislumbre, né? Mas por trás disso... Eu acho que é muito gratificante, mesmo com todos esses perrengues, você contar a história de um fato de trás pra frente, né? Uhum. De reconstruir o que aconteceu, como é que foi aquele homicídio. Às vezes eu cheguei num local de crime, que foi uma execução por dívida de droga, lá em São José, foi debaixo de uma ponte, num caminho que ligava São José da Lapa pra Ribeirão das Neves, numa cidadezinha que chama Areias. Um vilarejozinho.
E aí, o corpo que tava lá, eu acho que tinha uns 10 tiros na face. Eu já cheguei falando, isso é execução de droga. Não tem, ainda mais na cara, do jeito que foi. E assim, você contar como é que foi, de onde que as pessoas vieram, questão de carro, como é que trouxeram a pessoa até ali, quantas eram, porque tinha as marcas, tinha um descampado com estrada de terra, então você conseguia ver as pegadas. Isso de noite foi um negócio assim, surreal, porque a gente tava usando a lanterna do celular. Porque não tem outra, né? Não, com certeza. Já tiveram trabalhos assim que eu fiz e depois a investigação dá o retorno do caso. Porque eu mesmo não sei, eu não consigo acompanhar aquele caso. Como eu disse, o volume é muito grande. E já teve casos que investigaram, nossa, o promotor elogiou demais o seu laudo, foi assim, fundamental para a gente conseguir a materialidade do fato. Aí eu, nossa... saber da essa recompensa é boa, né? Aí você vibra de ver que, nossa, quando você consegue perceber ali aquele vestígio, igual um caso que eu atendi, que o vizinho tinha matado lá, a vizinha. E aí eu, olhando as manchas de sangue, falei assim, peraí, essas manchas de sangue aqui não são da vítima, não. Esse autor se feriu aqui nessa ação. Aí vamos lá na casa dele. Aí já junto com a investigação, eu empolgo. Quando eu tô no local, vamos lá na casa do vizinho pra gente dar uma olhada. Aí chegamos na casa do vizinho, cheio de mancha de sangue lá, que ele tinha realmente se ferido. E aí começamos a procurar, não sei o que, achamos uma faca já limpa dentro do armário. Falei, será que foi a faca do homicídio? E aí, mandamos pro laboratório, conseguiram resquício de sangue da vítima na faca. Então, assim, quando você pega um caso desse, gente, é muito legal. E aí, né, explicando de novo para as pessoas, não é legal alguém morrer, gente. Não. É legal a investigação, tá, gente? Sem mimimi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. A gente se empolga, assim, é o nosso trabalho. Claro. De reconstruir isso. Isso é interessante, né? Esse quebra-cabeça, né? Isso e dar o retorno, né? Um trabalho técnico de inteligência policial, botar o cara na cadeia, né? Michele, infelizmente, a gente tá caminhando pro final. Nossa senhora, não, gente. Eu sei que você tem muita coisa pra conversar. Não deu tempo de contar a casa, não deu tempo de conversar nada, não. Conta a casa, conta a casa. Que é isso, Mas aí, gente? Então vamos contar um caso. Um caso, assim, que você lembra, que te toca. Assim, cara, esse caso marcou, assim, minha carreira. Assim, você pode compartilhar com a gente, pros nossos ouvintes. Eu sei que você deve ter vários, né? Não, com certeza. Eu sempre falo, assim, que os casos envolvendo criança são os casos, assim, mais pesados. Eu que tenho filhos, né, no plural. Então, é complicado quando você chega numa cena. E, graças a Deus, assim, eu nunca peguei homicídio com criança. Mas teve colegas que já pegou cenas pesadas, que a mãe matou o filho, suicidou depois. Então, assim, nossa, isso é muito chocante. Mas já teve outros casos também, sem ser com criança, que te marca. Teve um caso que eu fui atender de um homicídio que eram dois rapazes que moravam juntos. E aí o companheiro, né, da vítima que tinha falecido falou assim, nossa, entrou uma pessoa aqui, eu tentei contê-lo, quando eu vi o meu amigo já estava esfaqueado, e aí ele saiu, fugiu, eu não consegui pegar ele, não sei o quê. E o pessoal tinha escutado aquela história e acreditado nele. E aí eu comecei a analisar a cena, não foi isso não. Pensei, foi ele mesmo. E comecei a achar as coisas, gente, aquilo eu ficava até afoita. Aí eu ia lá fora e falava assim, investigação chegou, gente, ficava desesperada. Foi ele, que não sei o quê. Prende ele! Prende ele logo, gente. Esse caso, gente, eu cheguei no local 1h30 da manhã, a sorte que não deu nenhuma outra ocorrência. A gente saiu de lá 6 horas da manhã, fazendo levantamento de local de tanto vestígio que tinha, porque aí eu começava a mexer em alguma coisa e descobria coisa que ele tinha tentado ocultar lá, a prova, ele mexeu na cena toda. Nossa. Então, assim, nossa, foi um flagrante nesse caso? Não deu, você acredita, gente? Eu fiquei desesperada, eu e minha colega, meu Deus, não é possível. E a gente falando, gente, foi ele. Só que, assim, o pessoal não conseguiu, né, entender, né? Aí eu falei, na hora que ler o laudo lá, vai entender, né, que foi ele. Então, assim, nossa, direto a gente pega uns casos, assim, trabalhosos, que a gente tem que ficar muito tempo ali estudando, analisando aquela cena. Tem casos, assim, que já te fez recorrer a livros para você poder entender aquele caso e conseguir traduzir aquele fato para ir para investigação. Recente eu peguei um caso de
suicídio por estrangulamento. Pra quem não sabe, gente, estrangulamento é você mesmo fazer a força. A pessoa pegou um cinto, enrolou no pescoço, puxou e se enforcou. Aí eu, não é possível. Nunca tinha pegado um caso assim. Comecei a estudar. Aí perguntei colegas, até de outro estado, falei assim, fulano, você já pegou caso assim? Já, não sei o quê. E aí comecei a estudar aquilo, gente. Comecei até a escrever um artigo a respeito, porque falei, gente, como que pode? Falando em artigo, acho que eu li um artigo seu de cadeia de custódia. Tem artigo de cadeia de custódia, tem de suicídio. Já aproveitando, né, quem tá acompanhando aí, gente, eu sou editora associada da revista Criminalística e Medicina Legal. Lá tem bastante artigo aí voltado para perícia, para medicina legal. Então, quem puder, acompanhe no Instagram, acesse o site da revista, é gratuito, não tem que pagar nada. Foi nessa revista que eu vi, acho, esse de cadeia de custódia. Sim. Na época eu nem era editora associada. Hoje em dia eu tô mais ativa lá dentro. Não tô mais top, gente. Não tem nada de top, é muito trabalho e assim, não tem remuneração. É um trabalho, assim, pela divulgação da ciência mesmo. É um prazer de contribuir, né? Sim, e é trabalhoso, gente. Você pegar um artigo, revisar, procurar revisor. Nossa, gente, demanda muito. Então, assim, é algo que eu faço realmente em prol da divulgação da ciência. Cara, que bacana. Agora, realmente, a gente tem que caminhar pro final. Infelizmente. Não, o bate-papo é tão bom. O pior do podcast é quando acaba. Exatamente. Mas, antes da gente acabar, a gente, quando chama um colega da nossa instituição, né? A gente gosta de perguntar o que esse colega, ele vislumbra pro futuro da sua carreira, né? O que você acha que poderia melhorar? O que você vê para o futuro da perícia criminal, dos peritos criminais? E o que você vislumbra também de melhoria que poderia melhorar na instituição, na Polícia Civil? Então, se você puder compartilhar com a gente esses 2 pontos. Sim. Então, eu acho muito importante frisar, gente, que o que eu, Daniel, Gabriel comentamos aqui não foi uma crítica à instituição em si. Jamais. Sabe? O que a gente quer é que ter melhor condições de atuar de forma efetiva. Então, é tudo que a gente quer, porque realmente a gente gosta do que faz, preocupa em ter resultado com o nosso trabalho. Então, o que a gente precisa, que a gente comentou muito aqui, é que tenha um número efetivo, né, de policiais, de perito, de escrivão, de investigador, de delegado, de todas as carreiras, para que realmente funcione, que foi o que a gente comentou aqui, ter condições melhores. Eu acho que a perícia é uma ferramenta fantástica quando a gente tem os recursos disponíveis para a gente poder atuar, por exemplo, o banco de dados de DNA, o EIFES. Então, quanto mais investir nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de tecnologia, mais respostas a perícia vai poder dar aí para solucionar os casos, os crimes, que é o que a gente deseja. É dar esse retorno à sociedade. Então, a gente precisa de mais investimentos, tanto no número, né, de pessoas, de peritos atuando, como nessas tecnologias também, outras que a gente tem disponíveis aí no mercado. Então, tudo que a gente quer é fazer um trabalho de excelência para a gente dar resultados. Bacana. Falando nessa questão de tecnologia, eu só lembrei de uma questão. Eu recebi um ofício recente vindo da perícia, me informando que uma análise de projétil lá que eles estavam fazendo, de balística, foi a mesma arma que teria sido utilizada num outro caso que eles tinham feito. Então, assim, esse tipo de tecnologia é importantíssimo. Pois é, eu nem comentei, ainda tem o banco de dados lá da balística, o programa Evofinder, que consegue fazer essa comparação. A gente consegue fazer esse mapeamento. Poxa, essa arma aqui, né, não tem como afirmar que é o mesmo autor, mas essa arma aqui, ó, foi utilizada em vários homicídios. Então, olha que ferramenta fantástica que, a partir de um simples estojo coletado pela perícia no local de crime, independente se tiver vítima ou não, pode ser uma vistoria só, que são casos, às vezes, que não são tão... é só uma vistoria. Não é só uma vistoria. Um estojo que a gente encontrar lá pode ser o suficiente para identificar aquela arma utilizada no crime. Como é importante isso, né? Isso é muito bacana. Uma vez um policial militar falou, eu dei um tiro não sei aonde, aí foram lá pegar as cápsulas, mas não pegaram a arma, não. Pegaram o estojo? Pegaram, mas a arma não.
Em breve pegaremos. Irmão. Não, na verdade, pegaram a arma e o estojo, mas não tem como não pegar o projétil. Ah, o projétil. Não pegar, errei. Pegaram a arma e o estojo, mas o projétil sumiu. Então não tem como identificar, né? Tem não, imagina. Tem um negocinho chamado percussor que, ó, dá um tapa ali. Não, gente, e é super interessante que realmente só um estojo é suficiente para você identificar uma arma de fogo. Fora que ele não sabia que tinha um númerozinho ali no estojo. Aqui é o número de série do... Cara, então, cada detalhezinho... Nem o policial sabe, né? às vezes. Pois é. Não. É cada detalhezinho que faz toda a diferença lá na frente, né? Essa é a importância, né? De você entender que, às vezes, detalhes, coisas pequenas aqui, que você acha que é pequeno, lá na frente, essa vulnerabilidade pode ser explorada. Tanto para favorecer ou prejudicar quem quer que seja ali envolvido numa relação processual futura, né? Enfim. Michele, muito bom ter você aqui, compartilhando aí, né, a sua experiência como perita criminal, trazendo esses casos, né, dando essas falas todas, né, relacionadas a perícias, né, as questões das dificuldades que é inerente a qualquer carreira. Mas aí, se alguém quiser te acompanhar, né, em rede social, você tá em alguma rede, como é que a gente faz para te encontrar? Pois é, então assim, num podcast de 1 hora é humanamente impossível falar sobre tudo de perícia. Tenho certeza que as pessoas que gostam, que acompanham, devem ter um monte de dúvida. Então, assim, eu deixo aí o meu Instagram, que é Michele, com 2 L's, Michele com E no final, Michele Perita, que lá eu sempre posto sobre a perícia, abro caixinha de pergunta. Quiser me mandar um direct também, eu vou responder. Então, assim, às vezes as pessoas... mas você não falou de tal coisa no podcast. Gente, é 1 hora. Dá, gente. Quem me dera de contar a vida, a minha vida de perita criminal em 1 hora. Nem consigo. Daqui a pouco nós vamos chegar no nível do como que é? Flow Podcast. Vou ficar aqui 4 horas conversando. Já pensou? Pois então, assim... eu só quero deixar um recado, né, para quem escutou e às vezes pensando, nossa, será que eu sigo essa profissão? Eu digo para vocês, eu entrei por um acaso na perícia, que era até a primeira pergunta, só que o nosso assunto rendeu. Então, sim, eu entrei por um acaso na perícia. Diferente de outras pessoas que tinham sonho de ser policial, não era meu sonho. Entrei por um acaso. E, gente, eu não fiquei 12 anos na perícia, não por um acaso, é porque realmente eu gosto. E eu trabalho com crimes contra a vida, que é uma das áreas mais pesadas da perícia, justamente porque eu gosto. Então, é uma ciência apaixonante. Quando eu tô dando aula lá no Supremo, eu tô lá sozinha no estúdio. Nossa, gente, não sei o quê, toda empolgada para falar da perícia, porque realmente, gente, é muito interessante. É muito legal. Então, quem estiver animado aí de prestar o concurso que vai sair esse ano, tô otimista. Tem muito investigador, escrivão que quer fazer. Vão fazer. Então, sim, eu digo, gente, vale a pena, porque eu acho assim que a gente tem problemas, mas qualquer profissão vai encontrar o problema. Claro, então, claro. A gente tem que se unir para buscar fortalecer a polícia, a instituição, para produzir resultados mais efetivos. Então, e só pegando o gancho, quando você fala, não estou falando mal da instituição, né? E nem de carreiras, né? A gente fala que o investigador, o delegado... Não, a pessoa que ocupa aquele cargo talvez é um babaca, é um escroto e faz da carreira... né? Usa a carreira para fins pessoais. Então, todas são importantes. Você falou, com certeza, né, da integração. A instituição é importantíssima. Agora, falta efetivo e estrutura física, né? Com certeza. Tem muito que evoluir aí. Eu tenho certeza que, quem sabe, aí no futuro próximo a gente vai conseguir isso. Quem sabe o governador escuta o nosso podcast e pense sobre o assunto. Então, você é otimista? Eu sou. Gente, muito, até demais. Eu sofro com isso. Eu também. Quando acontecem as coisas ruins ou quando alguma coisa não dá certo dentro lá do trabalho, eu fico muito frustrada. Aí meu marido é perito também, ele fala assim, não, mas não é possível que você tá chateado com isso. Eu tô chateada. Essa questão da cadeia de custódia, quando as coisas vão acontecendo, mas não é possível que não sei o quê. Gente, eu fico assim, frustrada, porque realmente eu gosto. A grande pedra hoje no sapato de todos os policiais
é a cadeia de custódia. Porque assim, a gente tem que examinar algumas legislações que surgem, o porquê que ela surge. Porque os ministros do Supremo gostam de falar, né? A lei daquela legislação, a alma daquela legislação. Só que, às vezes, essa alma dessa legislação, o espírito da lei, ele é um espírito, assim, que está enviesado para beneficiar alguém. E eu tenho lá as minhas dúvidas de que essa questão da cadeia de custódia não foi para isso, principalmente uma legislação de reação ao Lava Jato, do meu ponto de vista. Porque, assim, é essencial, eu acredito que é muito essencial, você tem que preservar mesmo, porque você tem que garantir que aquele vestígio realmente está ligado àquele fato e etc e tal. Bacana. Mas a gente tem que reconhecer uma coisa, que é a estrutura do serviço policial no Brasil. Não é compatível. Não é compatível com o que está na lei. Infelizmente, não é. Ah, mas teve uma vacácio legis de 1 ano, não sei, agora me fugiu a memória. O mesmo raciocínio para juiz de garantias, que o STF suspendeu. Mesma coisa. O judiciário não tem condição de implementar agora. Tudo bem, e a polícia tem? A polícia tem. De implementar da noite pro dia uma cadeia de custódia, porque é importante. Porque uma vacácio de 1 ano, em termos de serviço público, a gente tem que pensar que o serviço público, o dinheiro que está financiando ali o serviço público, o dinheiro público é um dinheiro escasso, que ele tem que ir para saúde, para educação, para infraestrutura, não sei o quê. E uma parte ele vai para segurança. E uma parte da segurança, uma pequena parte vai para investigação. E uma pequena parte da investigação vai para perícia. Então, assim, o pessoal acha, porque arrecadou R$1 trilhão. Mas não é R$1 trilhão que está indo ali pra perícia. Agora, então, assim, já chegou em local de crime, tá cheio de digital, pode jogar o pozinho. Não é? Acha digital de todo mundo, né? Pode jogar o pozinho que tá tudo... de todo mundo, menos de quem interessa. Eu tenho pra mim que o espírito que imbuiu o legislador, o nosso, né, grande legislador aí, de colocar essa cadeia de custódia da forma como ele está ali no Código Penal, eu acho que tem uma pontinha ali de você, aqui vai ser a válvula de escape. Vou dificultar o trabalho deles. Para o meu crime de corrupção, alguma coisa assim, na hora que for coletar vestígio, porque o pessoal pega coletar vestígio de sangue. Não, lógico que não. Às vezes eu vou pegar um material... Arquivo de computador, né? Você não observou a cadeia de custódia aí. Eu tive um caso, cheguei agora na delegacia lá, 25 aparelhos celulares que a companhia da Polícia Militar apreendeu numa busca e apreensão que eles pediram. Já tá errado aí, do meu ponto de vista. Demais. A Polícia Militar tem o seu papel de preservação da ordem pública, preservar, prevenir crimes e tal. Investigar, pleitear busca e apreensão, que é medida cautelar, isso é coisa da Polícia Civil. Mas, enfim, acontece. Foram lá, fizeram arrecadação de 25 aparelhos celulares. Como que eles fizeram a cadeia de custódia disso? Colocou na sacola do EPA. Não é? De quem que é esse celular? Não sei. Quem que pegou esse celular? Não sei. Onde que tava? Onde que tá? Não sei. Acabou com a investigação. E o juiz me cobrando de instaurar inquérito, eu mandei pro juiz e falei assim, a cadeia de custódia não foi preservada. Não tem o que instaurar inquérito. Esse assunto vai muito além, vai nos casos de busca e apreensão, que a gente não tem na atuação da perícia nesses casos. Geralmente não vai, né? Eu, quando tava na combate à corrupção, eu chamava a perícia contábil pra ir. Pessoal, vai comigo, porque às vezes que tem a banha aí, não sou eu não. Não, e até pra garantir a cadeia de custódia. Exatamente. Você fazer a copiagem, código hash, não sei o quê, que eu nunca tinha ouvido na vida, é onde o advogado do colarinho branco vai pegar, porque uma coisa é o cadeia de custódia, do pobre, droga, o sangue do homicídio, não sei o quê. E a cadeia de custódia do colarinho branco, da pessoa que tá desviando bilhões de reais aí. Aí que o advogado vai entrar e falar assim, mas não observou a cadeia de custódia. Qualquer quebra vai virar um O.J. Simpsons. Não é? É isso que tem que observar. Gente, se deixar, a gente continua. Vira um assunto de um outro podcast. Vamos fazer realmente é um assunto, assim, complexo e pra quem tá estudando, gente, vai ter isso na prova. Pode ter certeza. É certeza. Vai então, cair. Estuda, porque... A ordem, com certeza. Mais. Vai cair, com certeza. Gente, agora sim, vamos despedir. Michele, muito obrigado aí por aceitar o convite, compartilhar com a gente isso tudo. Assim, foi um prazer pra gente, espero que pra você também. O pessoal em casa aí que tá ouvindo, no trabalho, no transporte, enfim, que vocês tenham gostado também. Valeu!
Compartilhem no YouTube, no Deezer, no Spotify, todas YouTube, as plataformas, Instagram, Instagram. Grupo da família. E sigam a gente no Instagram, porque a gente divulga cortes, né? Sim. De 5 minutos, 10 minutos, com os tópicos mais importantes. Quem faz esse corte Tamo aí. belíssimos cortes é o Gabriel. Então, isso é muito bacana também. Não, e tá muito legal, viu, gente? Eu escutei os outros podcasts e, olha, fantástico, viu? Obrigado. Nossa, Valeu. gostei pra caramba. Não tô falando isso porque eu tô aqui, não. Vale a pena escutar. Às vezes tô lá na academia, malhando. Aproveita aquele tempinho, gente. Ao invés de ficar escutando a música, escutar uma informação. Gente, uma horinha algo ali, relevante. ó, e foi. Vai ouvir sertanejo pra quê? Podcast. Não é, gente? Muito obrigado pelo convite. Adorei conversar com vocês. E eu achei que passou muito rápido. Passou. Não deu nem pra falar metade do que eu queria. Nós vamos chamar de novo. Então vamos, bora. Aliás, ó, na segunda a gente chama todo mundo de novo. Exatamente. Não é? Todos os que a gente convidou aqui ficou faltando. Pra explorar um pouco. algum ponto e tal, e contigo nós vamos explorar mais coisas e vamos bater nessa cadeia de custódia. Porque aí vai estar um pouquinho mais pra frente, eu acho que a gente vai ter o que tá acontecendo. desdobramentos. Isso aí, Exatamente. na prática. Gente, valeu, obrigado. Show. Até tamo mais, junto. até a próxima. Fui!